Se você pretende fazer turismo nos Estados Unidos, é melhor passar longe de um certo sanatório localizado em Louisville, no estado de Kentucky. A não ser que você esteja preparado para presenciar fenômenos paranormais, ou até mesmo enxergar aqueles que um dia já viveram ali. Hoje contaremos a história do local mais assombrado do mundo, onde já morreu mais de 63 mil pessoas vítimas da tuberculose. Saiba um pouco mais sobre a história do sanatório de Waverly Hills no vídeo de hoje. Fala, curiosos e curiosas! Tudo bem com vocês? Eu sou o Di Vieira e hoje estamos num clima de terror, num clima de suspense. Você tá sentindo que eu tô sendo observado? Vamos contar a história do sanatório de Waverly Hills. Primeiro, vamos falar do sanatório, pois a história de Waverly Hills é muito interessante para as pessoas que gostam de história de fantasmas. O local carrega um passado assustador, e há quem diga que as almas das pessoas que morreram lá ainda habitam o seu interior. O prédio de Waverly Hills foi inaugurado dia 26 de julho de 1910 e inicialmente servia para acolher entre 40 a 50 pessoas que sofriam de tuberculose. Como os casos de tuberculose só aumentavam, foram adicionados mais e mais leitos até que ele chegou a ter 150 leitos, sendo que 50 leitos eram só para crianças. A tuberculose era uma doença desconhecida na época, e as pessoas que sofriam dessa doença tinham que ser afastadas do resto da população. Com o ápice da doença e o hospital superlotado, começou a construção do prédio que se encontra até hoje. Apenas pacientes que sofriam dessa doença eram mantidos nesse local, pois foi para esse objetivo que o local foi construído. Estávamos então perante a um prédio de 5 andares, onde cabiam 400 pessoas infectadas por tuberculose. Ao mesmo tempo que esse prédio era construído, foi feito também um túnel de 150 metros, chamado de Túnel da Morte. Calma, vamos falar do túnel daqui a pouquinho. O tratamento dos doentes consistia basicamente em pegar ar fresco e mesmo em más condições meteorológicas, os pacientes eram levados para uma varanda coberta para tomar esse ar fresco. Também consistia em muito descanso, ingestão de alimentos ricos em proteínas, exposição ao sol e a raios ultravioletas e, como numa última tentativa de salvar os pacientes, era realizada uma cirurgia para a remoção de partes do pulmão, uma técnica mais avançada que era necessário a remoção de 6 a 7 costelas do paciente. Sabe-se que foram feitos testes em pacientes terminais, algumas das quais incluíam choque elétrico para tentar achar a cura para a praga branca. No necrotério, quando já não havia mais espaço para os corpos e eles estavam em estado lastimável, eram pendurados de cabeça para baixo, à espera de serem levados para o enterro. Ao longo dos anos, o sanatório recebeu centenas de pessoas, que infelizmente a maioria delas morreram, chegando ao número de mais de 63 mil pessoas mortas naquele local. O hospital tinha os melhores médicos e enfermeira. Todo o pessoal era altamente qualificado, o que fez deste o melhor hospital de tuberculose da época. De fato, eles arriscavam a vida para dar uma vida melhor para essas pessoas que chegavam de todos os lados. Também, esses médicos e enfermeiras não podiam sair do recinto para precaver que a doença não se espalhasse. Por isso, foram construídas casas perto do sanatório para acolher esses médicos, enfermeiras e todos os funcionários que prestavam serviço para o hospital. Você se lembra que eu falei sobre o Túnel da Morte? Então, como o hospital foi construído no alto de uma colina, para evitar que médicos, enfermeiros e fornecedores fizessem uma subida perigosa, foi construído um túnel de 150 metros que levava da base da colina até o hospital. Havia um conjunto de trilhos e um carrinho movido por um sistema de cabos, para que suprimentos pudessem facilmente ser transportados até o topo por esse túnel. Com a epidemia no auge, morria muitas pessoas por dia, e convenhamos, não era uma visão muito boa testemunhar corpos passando a toda hora na sua frente, né? Por isso, resolveram escoar os corpos por esses carrinhos que levavam os suprimentos. Vejam só vocês, o mesmo carrinho que levava os suprimentos para cima, desciam com corpos até o carro da funerária que esperava na base da colina. Por isso o nome Túnel da Morte. Em 2005 foi lançado um filme com o nome Túnel da Morte, onde mostra 5 belas estudantes calouras da faculdade tendo que passar 5 horas nesse prédio, uma em cada andar. Lá elas encontram 5 fantasmas pelos corredores e a única forma de sair seria por um certo túnel. 5 girls, 5 floors, 5 hours. 5
Hoje, esse túnel é um local onde são registrados inúmeros casos de fenômenos paranormais. If you're dead, why does your spirit stay here? Is there a reason why you can't leave? Consta também que num certo quarto, mais precisamente o quarto 502, uma enfermeira em depressão com todas essas mortes cometeu suicídio atirando-se da janela. Há um outro caso de uma outra enfermeira de nome Mary Hellenberg, que teria se enforcado. Há, no entanto, quem diga que ela foi assistida no enforcamento. Ela estaria grávida de um médico e teria sido vítima de um aborto mal sucedido. Ela foi encontrada enforcada em um dos canos do 5º andar. Mais tarde, foi encontrado também dentro de um poço o feto resultante do aborto. Com a descoberta dos antibióticos, veio a cura para a tuberculose e o sanatório de Waverly Hills encerrado em 1961. Porém, o sanatório foi reaberto um ano depois, agora com o novo nome Jude Heaven, porém agora como um hospital para idosos, e manteve-se assim até 1981, por alegadas acusações de abuso ao paciente. Acho que o local era meio zicado, né? Esse local manteve-se fechado até o ano de 2001, e hoje é uma propriedade particular que pertence a Charlie e Tina Mattingly, que organizam visitas guiadas ao sanatório. Se você por um acaso tem um coração forte e deseja fazer uma visita a esse sanatório, saiba que é possível. Pagando apenas $100 por pessoa, você pode passar a noite lá em busca de atividades paranormais. Vários investigadores e programas de televisão estiveram no interior do sanatório para estudos. Ele foi considerado o local mais assombrado de todas as Américas, retirando a liderança do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E já foram tiradas várias fotos, captados EVPs e alguns vídeos de fantasmas mostrando que o sanatório de Waverly Hills tem sim uma fonte interminável de espíritos que vagueiam pelos seus corredores. Agora vamos falar das curiosidades e desses fatos paranormais que esse local nos reserva. Já foram vistos várias aparições e vários fantasmas nesse local. Aqui na descrição vou deixar um link da série Ghost Hunters, onde eles fizeram a visita ao sanatório. Agora vamos citar 4 espíritos que se destacam entre os muitos que devem habitar o sanatório. O primeiro caso de manifestação espectral que ocorreu foi de Elizabeth Packer e Jane Ann Hurley. As duas dividiam o mesmo quarto quando, infelizmente, Jane morreu. Dias depois, Elizabeth começou a delirar, dizendo que via e conversava com a companheira de quarto, morta. Tempos depois, Elizabeth morreu, e os outros pacientes diz ter visto as duas passeando pelo corredor do quarto 418. Ai, meu Deus! Caramba! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Bem na hora! Bem na hora! O que tá acontecendo? Tá legal, se for você, vamos nos comunicar assim, tá? Você é a mulher? Sim. Tem mais de um de vocês aqui? Ai, meu Deus, isso é uma loucura. No 5º andar ficavam os leitos das crianças vítimas da peste branca. Lá havia um terraço chamado Solarium, onde as crianças podiam brincar sem sair do isolamento do hospital. Entre as crianças estava o pequeno Timmy, uma criança que infelizmente faleceu aos 10 anos e que gostava de brincar com as bolinhas que ficavam dispostas no canto do Solarium. Gostava tanto de brincar com as bolinhas que continuou a brincar mesmo depois de morto. Timmy, você tá aqui em cima? Que pena que tá chovendo, hein? Você não pode brincar lá fora. Nós trouxemos uma bola. Timmy, chuta essa bola aí, amigão. Vamos ver o que você consegue fazer. Oh, você ouviu isso? É, eu vi. Pessoal, olhem pra isso. Olha só isso. Vem aqui, vem cá, vem ver. Não tem vento aqui. Agora vamos falar sobre Joseph Corons, um dos médicos responsável pela área cirúrgica do hospital. Depois de existir muitas mortes de médicos e também de pacientes, ele radicalizou achando que tinha descoberto a cura para a tuberculose, ou pelo menos uma forma de abrandar a dor dos pacientes. Devido ao inchaço dos pulmões, as costelas eram pressionadas, causando dor, e muitas vezes por conta da fragilidade dos órgãos, a perfuração do mesmo. Já que a anestesia nas décadas de 20 e 30 era algo considerado ineficaz, muitos morriam durante a cirurgia. Após a morte de Joseph, nos corredores do 4º andar, onde fica a sala de cirurgia, os atuais zeladores do local diz ter visto um homem de jaleco branco. Esse é o fantasma mais ativo e violento do sanatório.
já que ele se manifesta batendo nas paredes ou jogando objeto. Você tá querendo terminar algum negócio que deixou pela metade aqui desse lado? Você foi um dos pacientes aqui? Eu estava do lado de fora do túnel fazendo perguntas através do walkie-talkie que estava lá dentro, quando de repente eu ouvi 3 grandes batidas. Parecia que alguém tinha pegado uma marreta e estivesse dando pancadas com ela. Se você se interessou pelo sanatório, segue abaixo o site para que você possa obter mais informações de como fazer essa visita. Bom, curiosos e curiosas, chegamos ao fim de mais um vídeo do canal Guia de Curiosidades. Um vídeo diferente. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like para que possamos produzir mais vídeos nesse tema de mistério, terror, assombração. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer. E se você tem alguma sugestão de pessoa, tema ou qualquer coisa que você tenha curiosidade, deixe aqui nos comentários. Nós vamos pesquisar e trazer para você. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal, pois assim você recebe no seu e-mail a notificação quando tiver um vídeo novinho. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até semana que vem. Fui!